Olá, meu caro estudante, minha cara estudante do Unibrasil. Sejam todos muito bem-vindos. Você, meu caro aluno estagiário, minha aluna estagiária, seja bem-vinda à nossa terceira aula da disciplina de estágio supervisionado, né? Tendo esse primeiro contato com o estágio supervisionado 1, que é na educação infantil. Eu sou a professora Karen, sou coordenadora do curso. Deixo com vocês aqui o meu contato, que é karengoncalves@unibrasil.com.br, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, né? Que é o primeiro contato que está tendo comigo, seja muito bem-vindo à instituição. Lembrando que todo esse material de apoio que vocês estão tendo acesso está disponível na disciplina, então tá lá no plano de aula, tá no manual de estágio de vocês, né? Vocês podem consultar a qualquer momento. Então, essa é uma aula só para a gente aprofundar um pouquinho mais no tema, esclarecer algumas dúvidas. E vamos começar nossa aula aqui? Eu trouxe para vocês um índice de alguns temas, né? Resumidamente aqui do que a gente vai trabalhar ao longo da disciplina, aqui no estágio supervisionado 1, né? Qual é o objetivo do estágio, da educação infantil, o que é essa prática do estágio, quais atividades que vocês podem realizar, a carga horária obrigatória, os possíveis locais, o registro de evidências e a avaliação final. Então, começando aqui, né? O que qual o objetivo, né, desse estágio? Lembrando que a gente tem os objetivos gerais do estágio, mas a gente tem os objetivos específicos para cada uma das modalidades, das 4 modalidades, das 400 horas que vocês precisam fazer, para cada uma tem um objetivo específico. Então, aqui, né, na educação infantil, qual que é o nosso objetivo com a prática, né? Reconhecer a importância do desenvolvimento integral da criança na educação infantil a partir de uma visão biológica, social, histórica e cultural, bem como das vivências propiciadas pela observação e intervenção pedagógica no campo de estágio. Investigar as concepções das práticas educativas e a construção da ação docente em espaço escolar. Então, são nos centros de educação infantil, creches e pré-escolas, a fim de proporcionar uma interação entre teoria e prática durante as experiências vivenciadas em situações problemas de estágio supervisionado. Proporcionar situações de aprendizagem e crescimento profissional dos acadêmicos, a fim de torná-los habilitados para o exercício da profissão e conscientes das suas responsabilidades profissionais. Possibilitar a vivência real e objetiva da futura profissão junto às instituições de ensino em diversos contextos e situações, possibilitando aproximação entre formação acadêmica e formação profissional. Então, o que a gente quer, né? Que vocês estejam habilitados e capacitados para atuar na educação infantil. Então, vão ter ali, seja nos SEIs, nas creches, nas pré-escolas, nesses espaços, né, que atendem a essas crianças pequenas. E daí, a gente traz aqui, né, uma pergunta para vocês, né, o que é essa educação infantil, né, o que se entende por educação infantil? Então, a educação infantil é o início e a educação infantil, ela é o início e o fundamento dos processos educacionais. É a primeira separação da criança com seus vínculos afetivos familiares. Então, a criança, é a primeira vez que ela está saindo de casa, às vezes ela mora com os pais, com os avós, enfim. Está cortando esse vínculo infantil, né, desse contato de convívio familiar, para estar sobre a responsabilidade de um estranho, que no caso é o professor, que vai estar acompanhando essa criança na educação infantil. Então, continuando aqui, né? Para a situação de socialização estruturada que consolida
a concepção de educar e cuidar no processo educativo formativo do ensino. Então, a nossa função vai além do cuidar e do educar, né? Porque a gente está trazendo a sociabilidade para essa criança pequena, né? Que está saindo dos laços familiares, né? Do seio materno, para esse convívio social com outras crianças da sua idade, né? Respectivamente, e que são desconhecidas até este momento, né? E a gente continua, né, a respeito da educação infantil, né? Ela visa desenvolver o universo infantil, o brincar e o desenvolvimento global da criança, físico, intelectual, social, emocional, etc. As atividades são voltadas para os processos de construção de identidade, da socialização, da higienização, mediante interações e brincadeiras, assegurando os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, esses primeiros passos na educação infantil fazem com que a criança tenha um desenvolvimento pleno e global, né, de todo o seu ser social, né? E a gente continua aqui, né? Foi? Passou? Assim, então, tendo esse entendimento do que é a criança, do que é esse papel na educação infantil, a gente propõe algumas atividades que vocês podem desenvolver no espaço de estágio do supervisionado na educação infantil, né? Que é propiciar experiências que permitam às crianças conhecer a si e ao outro, e conhecer e compreender as relações com a natureza, com a cultura e com a produção científica, que se traduzem nas práticas de cuidados pessoais, alimentar-se, vestir-se e higienizar-se. Brincadeiras nas experimentações com materiais variados, na aproximação com a literatura e no encontro com as pessoas. Então, é por meio dessas atividades que ela vai construir o seu ser social, a sua identidade, né, como pessoa. Assim como realizar atividades que contemplam momentos lúdicos de expressão do ambiente que cerca a criança e proporcionar construções de conhecimento e a aproximação ao mundo letrado e podem ser ofertados em ambientes abertos, como quadras, bosques, parques, etc., ou fechados, como a sala de aula, a sala de recursos, a brinquedoteca, etc. Por se tratar de bebês e crianças muito pequenas, são exigidas extrema atenção, cuidado e supervisão direta durante todas as atividades. Então, por que a gente fala, né, que é supervisão direta, né, que a gente tem que explorar o lúdico, mas que a gente tem que ter um cuidado extremamente atencioso com essas crianças. Porque, gente, criança pequena pode ter 10 olhos em volta dela, que piscou o olho, pode acontecer alguma coisa. Então, como elas estão explorando o próprio corpo, se conhecendo e tudo mais, então elas podem engolir alguma coisa, elas podem colocar, inserir objetos no ouvido, no nariz, na boca, obstruir as vias aéreas, né? Pode cair, machucar, quebrar alguma coisa, né? Algum osso. Então, é um cuidado muito atencioso que a gente tem que ter, né? Com esse trabalho. Então, gente, é de extrema responsabilidade o trabalho do professor que atua na educação infantil, não desmerecendo nenhuma das outras etapas, mas essa sim exige amor e muita atenção. É um trabalho que você faz por amor. Daí a gente vai seguir aqui e a gente vai conversar um pouco sobre a carga horária, né? Lembrando que na aula anterior eu já tinha falado para vocês, né? Na aula 1 e 2, que a carga horária total da disciplina são de 100 horas. Mas o que acontece dentro da prática no infantil, né? A gente vai diluir essas 100 horas em 60 horas de prática e 40 horas de atividade teórico-reflexiva, que vai ser
a produção do material didático, né, que vocês vão trabalhar com essas crianças, vai ser a produção do plano de aula, de todos os recursos, de tudo assim que vocês forem precisar, da escrita do relatório, da documentação. Então, todas essas horas são destinadas às atividades teórico-reflexivas. Daí, essas práticas, né, em loco, que a gente chama, é no local. Elas são divididas em 8 horas de coleta de dados, que é esse primeiro contato que você vai fazer com a instituição, é a coleta de dados do PPP, é a entrevista com o pedagogo, com a equipe gestora, com a pessoa, a secretaria, às vezes, secretaria da instituição. Então, todo esse processo de coleta de dados, né, vem aqui. Depois a gente vai fazer a nossa parte de observação. São 16 horas de observação. O que é observação? Vão observar o momento do recreio, vão observar em diferentes turmas, vão sentar, a princípio, né, sentar e só observar e fazer anotações das suas aulas, né, das aulas que vocês estão assistindo. Para depois a gente fazer a observação participativa. E o que é a observação participativa? Às vezes a observação ela já acontece junto com a observação participativa, ela já é somada. Porque como a gente está como convidado, né, às vezes o professor ele já convida a gente a participar de algumas atividades, a ajudar a organizar, limpar algum material, né, e daí você fica à disposição dele para essa organização também. Então, a participativa vai além da higienização, até porque vocês não podem ficar só limpando os materiais, né, da sala de aula, mas também no atendimento a algum aluno, alguma criança, principalmente os bebês, né, não vai ficar lá trocando fralda o tempo todo, né, ficar responsável pela função de trocar as fraldas, não é isso, a observação participativa também. Esse contato direto com as crianças, até porque você vai ser uma pessoa estranha que vai estar lá, então é importante ter primeiro a observação, para depois a observação participativa, principalmente na educação infantil. Acontece muito simultaneamente essas duas atividades, de somarem mais horas, né, fica ali 32 como já participativa, justamente por serem crianças pequenas que estão explorando, estão curiosas, que, né, vão sentir vergonha, vão se sentir incomodada, ou são crianças que já vão te acolher também, né? Vai depender muito do perfil da instituição e dessas crianças que vão estar com você no estágio. E a gente também tem as 20 horas de prática, né, de estágio, né, que são os planos de aula que vocês têm que aplicar. Essas demais horas, né, dessas 40, ficam diluídas daí para as atividades de leitura, orientação, discussão, assistir essas videoaulas, né? Então, todo um documento teórico-reflexivo que fica para essas horas, ok? Lembrando, né, que vocês não podem fazer mais de 4 horas relógio por dia e tampouco 30 horas semanais. Então, vamos para nossa segunda, para o nosso slide seguinte aqui, ó. Daí vocês me perguntam, né? Mas, prof, quais locais eu posso fazer, né? O que a gente sugere que vocês façam? Sempre na esfera pública, porque o chão da escola é o nosso ambiente de trabalho, eles são muito próximos, eles estão abertos a receber. Hoje em dia, devido aos ataques, né, tristemente a gente tem que falar desse assunto, mas devido aos ataques que ocorreram, está um pouco mais difícil a questão do acesso à escola. Hoje em dia a documentação é muito mais priorizada quanto a isso, né? Eles precisam de ter muito cuidado com quem vai entrar no espaço escolar, né? Com esse estranho que eles vão receber. E no caso são vocês, né? Por isso que a gente sugere que seja um lugar perto de casa, que vocês conheçam, perto do trabalho, que já tenham conhecido, que o
o filho estuda, né, que já tem um vínculo, ou que vocês estudaram, né, para realizar essa prática, né. E as iniciativas privadas, quando você já trabalha no local, né, de forma integral ou parcial, mas que você consiga conciliar com as horas de estágio, né. Então, são centros de educação infantil, os 6, as creches que ofertam de 0 a 5 anos, também pré-escolas com oferta de 4 e 5 anos, e escolas regulares que ofertam educação básica desde o infantil, né, a partir do 0 a 5 anos de idade. Então, é sempre essa faixa etária que vocês vão fazer. Crianças, bebês, crianças pequenas ou crianças muito pequenas, né, com as quais vocês vão trabalhar. E é esse o perfil da nossa educação infantil no Brasil. E como que a gente registra, né, as evidências das atividades que a gente vai realizar, da aplicação do nosso plano de aula, né? Vocês precisam sempre estar acompanhados do seu diário de bordo. Eu já citei ele em aulas anteriores, eu trago aqui novamente, né, o caderninho de anotação de vocês. Então, aconteceu alguma coisa interessante, observou alguma coisa, recebeu algum comentário que foi marcante de uma criança, ela contou sobre algum desenho, então já vai registrar no seu caderninho, no seu diário de bordo, essa informação. Vocês podem filmar as crianças, né, sempre quando não aparecerem os rostos, ou que você possa cobrir posteriormente o rosto para não identificar essa criança, né? A gente está sobre a proteção de dados e principalmente o ECA está regendo a gente, né? Então, a gente tem que cuidar muito com o Estatuto da Criança e do Adolescente para a gente não expor nenhuma criança. Então, a mesma coisa acontece com as fotografias do registro dessas atividades, né? Você vai fotografar, então pega ali a mãozinha, pegue um momento que eles estejam de costas, né? Evite essa exploração dessa criança, essa exploração visual, né? Sem autorização dessa família. Pelos documentos que vai ser lá o registro de frequência de vocês, os termos de acordo de cooperação, o termo de compromisso de estágio. Então, todos esses documentos são evidências de que vocês realmente realizaram a prática de estágio, né? A coleta do dado do PPP de vocês, né? Do SEI que vocês estejam realizando a prática. Então, o que tem de interessante que eles possam aportar para vocês, por exemplo, sobre os objetivos da instituição, a sua visão, os seus valores, o tipo de público que eles atendem, tudo isso vem descrito no PPP. A ficha de frequência que eu já citei, né, que é assinada também pelo supervisor, e a avaliação do supervisor também, né, que é aquela ficha que vocês vão preencher juntos. E é lógico, né, todo esse material vem depois para mim e posteriormente será assinado. E quais atividades serão avaliadas, né, gente? A avaliação de vocês, como que fica, né? A gente tem a avaliação in loco, que é a avaliação que está condicionada à pontualidade e assiduidade de vocês, que está, né, na ficha de frequência de vocês, né, que vocês foram, que vocês estiveram lá, fizeram, cumpriram a carga horária, cumpriram o horário certinho, né? Daí a gente tem com as questões éticas, né, que você foi uma pessoa discreta, amigável, teve muito respeito pela instituição, zelou pelo ambiente, né, cuidou desse espaço, não se sujou, limpou, organizou, né, higienizou. Então, teve essa preocupação, teve bom desempenho ético, profissional. Então, a fofoca chegou em você e parou em você, morreu em você, né? Teve uma boa relação com seus colegas, quando que você está fazendo em grupo,
ou com o seu professor supervisor no local, comigo, né, na avaliação indireta, né, como orientadora de vocês. Então, demonstrou domínio do conteúdo teórico e teórico-prático. Então, aportou um plano de ensino baseado em referências, aportou referências interessantes para o relatório de vocês, né? Estava embasado com teoria, né? Fez relações com uma teoria. Conseguiu desenvolver as etapas de execução do seu planejamento, né? Aquele planejamento que vocês fizeram e entregaram para a central de estágio. Então, tudo isso é contado nessa atividade, ok? E seguindo aqui, ó, como que vocês são avaliados nas atividades do ambiente virtual de aprendizagem. No AVA de vocês, né? Como que é a avaliação indireta de vocês? A avaliação indireta de vocês, ela está condicionada à ficha de frequência que vocês têm que enviar, que esteja assinada por você e pelo supervisor do local, o relatório de prática de estágio, né, que vai ter ali a observação da prática docente, vai ter a observação, a descrição da observação participativa, da observação, a identificação dos documentos da escola, aplicação de questionário e entrevista, os 5 planos de aula, né, que vocês precisam fazer. Então, tudo isso que está relatado no relatório final vale 5 pontos, ok? A gente conta também com um seminário. Esse seminário, ele pode ser né, individual ou coletivo, depende se você está fazendo a prática em grupo ou não, né? E ele consiste em um vídeo de 15 a 20 minutos apresentando como que foi a prática, apresentando o local, as estratégias que vocês realizaram, mostrando as evidências, as gravações, as fotos, enfim, né, esse material de apoio, né, para esse vídeo. Vai gravar o videozinho ali de 15 a 20 minutos e vai colocar no AVA, ok? Também, para finalizar, né, compõe a avaliação de vocês um texto autoavaliativo e reflexivo, né, sobre o que foi essa prática de vocês. Se valeu a pena, se vocês gostaram, se vocês se identificaram com o público, se vocês amaram, se vocês odiaram, né, relação de amor e ódio com o local de prática. E tudo isso é descrito aqui nessa autoavaliação, ok? Ela vale 1 ponto. E daí a gente finaliza a nossa aula. Viu, gente? Foi bem curtinha em vista das outras, né? Mas é só para vocês terem esse primeiro contato e saberem que eu estou sempre à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo via e-mail e por telefone. E, né, muito obrigada a todos que assistiram. Um grande beijo e um grande abraço virtual.